adorar o Senhor. Queria te convidar agora, aí onde você está, a orar conosco para nós começarmos esse tempo aqui. Senhor, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos para ouvir da tua voz, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas esses dias. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos por tudo que tu és para nós, Senhor. Muito obrigada por todo o sangue derramado. Muito obrigada pelo teu amor por nós, Senhor. Esse amor tão grande, tão imenso que o Senhor tem por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa saúde. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos por cada irmão que está assistindo nessa hora esse vídeo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso amado, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Oh, Deus, muito obrigada por todo o sustento que o Senhor tem dado a nós. Muito obrigada porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Pai e nós podemos te chamar de papai, paizinho amado. Nós declaramos essa hora que nós te amamos, que nós desejamos cada dia mais ter o Senhor na nossa vida. Nós queremos mais da tua presença, mais da tua unção, mais do teu poder, Senhor. Oh, nesta hora que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, mais de ti, Senhor. Enche-nos com teu amor, Senhor. Enche-nos com a tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós te adoramos e nós declaramos que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono absoluto do nosso coração. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Seja exaltado para sempre, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, nos nossos lares. Oh Deus, seja o Senhor, seja o centro. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre. Exaltado seu nome, louvarei.
Senhor. Oh Deus, seja exaltado, Senhor, seja glorificado. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o teu nome, Senhor. Tu és o Rei. Aleluia. Nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor. Toda a adoração. Oh Deus, o reino é teu. Oh Senhor, é o reino eterno. Oh, reina, Senhor. Reina, absoluto, soberano. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Hoje a nossa igreja está vazia, mas em nome de Jesus, muito breve, essa igreja vai estar cheia de pessoas sedentas da palavra. E não só sedentas da palavra, mas obedientes à palavra, praticantes da palavra. Porque não adianta ser só sedento, né? Não adianta você só achar bonita a palavra, você aplaudir, você gostar e não praticar, né? Se essa é a tua intenção, aí não, poesia, né? Poesia não é bonita? Mas voltando aqui, quando ficou determinado que eu ia pregar para o Dia das Mães, eu pensei em falar sobre Débora. Há um ministério Débora, um ministério muito bonito que fala mães de joelho, filhos de pé. E Débora é uma mulher forte, uma guerreira. Aí eu comecei a ler, fui ler Juízes. Comecei a ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, onde aparece a Débora. De repente, sabe assim, quando salta dos olhos? Saltou uma personagem chamada Jael. Eu não sei, mas 2 personagens da Bíblia, pode até ser que tenha mais, eu desconheço, foram chamados de bendita entre as mulheres. Uma delas, Maria, mãe de Jesus, e essa Jael. No livro de Juízes, no capítulo 5, versículo 24, fala assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Bem, a história de Jael, ela passa na época dos juízes. E que época foi essa? A época dos juízes era quando o povo ainda não tinha um rei e eles faziam o que dava na cabeça. Aquilo que eles achavam que era reto aos próprios olhos, eles faziam. E a palavra nos diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O que é estribar, né? Você não se orientar pela própria cabeça. Bem, e o que acontecia nessa época? Nessa época dos juízes, o povo fazia o que dava na cabeça. Obviamente, eles largavam de servir o Senhor e aí ia seguir a outros deuses, servia Astarote, servia Baal e toda sorte de reis pagãos. Aí o que acontecia? O Senhor se irava e dava presta atenção no povo. Aí eu falo, o que é? Então Deus, ele está sempre com o chicote, você erra e ele vai lá e te chama atenção, ele vai lá e levanta um povo opressor para poder te chamar atenção? É mais ou menos isso. Nessa época, o povo saía do caminho do Senhor e o Senhor trazia o quê? Ele levantava povos que eram povos que já estavam na terra de Canaã,
Você pode pensar assim, mas a terra de Canaã é a terra prometida? Nessa época Josué já não tinha conquistado Canaã? Tinha conquistado Canaã. Mas 6 tribos, que eu não vou citar o nome delas agora, Manassés, Naftali e várias outras, elas não eliminaram o inimigo, não. Deixaram que o inimigo convivesse junto com eles. E aí o próprio Deus levantava esse povo para dar um presta atenção. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma época também de presta atenção, né? Presta atenção. Mas aí o que acontecia? O povo clamava, e quando o povo clamava, o Senhor levantava os juízes. E quem eram esses juízes? Esses juízes eram líderes políticos, líderes militares, que o Senhor colocava como chefe de exército, né? Para mobilizar o povo para lutar, e o povo lutava, o Senhor ia à frente das batalhas, lógico, e eliminava o opressor. Débora foi a única juíza de fato. O nome juiz, você pensa que era juiz, né? Não, como eu disse, eram líderes militares, eram líderes políticos que eram levantados. Débora foi a única juíza. Tem aqui que ela aqui no capítulo 4, versículos 4 a 9, fala assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízos. Agora preste atenção. Mandou ela chamar a Baraque. Quem mandou? O Senhor. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, e com seus carros e as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Há uma coisa importante aqui. Olha só. O Senhor deu uma ordem. Ele deu uma ordem a quem? A Baraque. E o que ele disse? Ele disse que daria o inimigo nas mãos de Baraque. Mas vamos ver o que Baraque fez. Versículo seguinte. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ele está falando com Débora. E Débora respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Por que será que Baraque amarelou? Ele falou com Débora: se você for comigo, eu vou. Mas se você não for comigo, eu não vou. A diferença entre Baraque e Débora, que Débora ouvia o Senhor. Nós lemos que ela era profetisa. Profeta é aquele que ouve o Senhor. E ela não só ouvia, como ela obedecia. Então, ela tinha convicção daquilo que Deus estava falando para ela. Continuando, Débora disse: certamente irei contigo, como eu já li. Porém, a honra dessa investida, dessa empreitada, né, não vai ser dada por uma mulher. E eu confesso que eu já fiz várias aulas para a escolinha bíblica sobre Débora. Você acredita que eu achava que a honra era da Débora? Até que eu fui ler mais, né? Prestar mais atenção e fui lendo. E essa não foi a Débora. A honra foi para Jael. E quem que era essa Jael? Mas antes de eu falar de Jael, vamos dar uma viajada no tempo, né? Aqui eu falei de vários personagens. Eu falei de Sísera, eu falei de Jabim, falei de Canaã. Jabim era o rei em Canaã. Mas Canaã, como eu disse, os
israelitas já tinham conquistado? Tinham, mas eles não tinham conquistado de fato. Algumas tribos conquistou meia boca, deixou que um povo permanecesse lá. E era esse mesmo povo que era levantado para oprimir, para corrigir, para dar uma presta atenção no povo de Israel. E Císara era o comandante do rei Jabim. E ele era um comandante muito poderoso. Nessa época, eles já estavam oprimindo Israel há 20 anos. E fala na Bíblia que ele tinha carros de ferro, eram 900 carros de ferro. E pela leitura que nós fizemos aqui, diz que via Císara, os carros e uma multidão. E como é que Deus deu a vitória para esse povo? Né? Pensa assim, eles estavam oprimidos, provavelmente acuados, 20 anos de opressão. E a guerra foi vencida. Diz que o Senhor falou assim: eu farei com que Císara e o seu exército, seus cavalos, vão até o ribeiro de Quizon. Eles foram para o ribeiro. Deus mandou, sabe o que? Chuva. Alagou tudo. O povo, com os cavalos, com os carros, ficaram todo atolados. E aí que ganhou, o Senhor fez deu a vitória. Vou ler aqui no Juízes 4:15. Fala assim: e o Senhor derrotou a Císara e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císara soltou do carro e fugiu a pé. No capítulo seguinte, no Cântico de Débora, fala assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, chuva. O que quer dizer isso, gente? Quando Deus te dá uma missão, você não tem que temer. Você não tem que temer o tamanho do exército, você não tem que temer o tamanho da batalha. Porque se Ele deu, a missão é dEle. Ele move céus, Ele faz chuva, Ele move a natureza, Ele faz qualquer coisa para que você seja vitorioso. Mas continuando, vamos lá. Como é que foi que Deus deu essa vitória? Então, primeiro foi a chuva. E segundo, ele fez com que o comandante do exército fosse até a casa, no caso, a tenda de Jael. Começando de novo no Juízes 4:17, fala: porém Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Dá uma paradinha aqui. Éber é marido de Jael. Fala aqui que Éber é um queneu. Se você for em Juízes, no primeiro capítulo, vai falar que o sogro de Moisés era um queneu. Presta atenção. O sogro de Moisés era um queneu. No capítulo 4, versículo 11, fala que Éber tinha se apartado dos queneus e tinha estendido as suas tendas em outro lugar. Se Éber era um queneu, obviamente Jael era um também. E o que você pode entender disso? Se o queneu era sogro de Moisés, com certeza Jael conhecia o Senhor. Ela já tinha ouvido histórias, ela já conhecia quem era o Deus que a gente serve. E por conhecer o Deus que a gente serve, saber que é um Deus verdadeiro, ela tinha convicção, ela fez o que fez. Vamos ver o que ela fez? Capítulo 4, versículo 17 em diante. Fala assim, como eu li. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císara, disse: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda
e ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse, dá-me, quem disse foi o Císara, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E lhe disse mais, quem lhe disse mais foi Císara, põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar, há alguém aqui? Responda, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-lhe mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císara, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císara jazia morto com a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E, cada vez mais, a mão dos filhos de Israel prevalecia sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Esse texto tem tanta riqueza. Vou pensar agora alguns pedaços aqui. Fala assim, começa. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Ou seja, o Císara, ele se sentiu confortável, ele se sentiu à vontade para se alojar na tenda de Jael. Por quê? Porque o marido de Jael, ele tinha se apartado dos queneus e ele tinha uma aliança com Jabim. Fala que aqui havia paz entre Jabim e o queneu, que é o Éber, esposo de Jael. E aí eu falo para você, muito cuidado com quem você faz aliança e com o que você tem dado acesso à sua casa. No caso aqui, é importante a gente lembrar que Jael, ela não fazia aliança com quem não era para fazer aliança. Ou seja, a tua aliança com Deus é entre você e o Senhor. Não depende se a sua casa serve ou não serve. Não depende se a sua esposa serve ou não serve ao Senhor. Não depende se seu marido serve ou não serve ao Senhor. Jael servia. Olha só. O significado do nome Jael. Sabe o que significa Jael? Jael é cabra, cabra selvagem, cabra que vive nos penhascos, nas montanhas. Eu sou da roça, eu sei como é que é cabra, deve ter alguém aqui também que já conhece cabra. Ela fica equilibrada nas pedras, ela solta nas pedras, elas não caem. Então o que isso significa aqui? Na Bíblia nada se desperdiça, até o nome. Significa que Jael tinha equilíbrio, segurança. Ela tinha uma coisa chamada autocontrole. E eu falo, você pode ser uma mulher forte, você pode ser um homem forte, mas você não precisa de ser grosseiro. Você não precisa ser mal educado. E por você ser uma mulher também destemida, corajosa, forte, você não precisa perder de ser feminina. Você viu como é que a Jael fez? Ela falou, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Olha a classe dessa mulher, olha o autocontrole. Você acha que Jael, ela já não tinha em mente o que ela queria fazer com Císara?
No entanto, ela convidou ele para a tenda. Quantas vezes a gente perde porque a gente não sabe falar, porque a gente mete o pé pelas mãos? Quantas vezes? E olha outra coisa também. Ela estava sozinha na tenda. Onde estava ela? Você pode falar assim, será que ele estava na guerra? Não, ele não era um israelita. Ele era um queneu. E provavelmente, se ele estivesse no exército inimigo, a Bíblia ia falar que ele estava lutando no exército inimigo. Você entende? O que isso tem de relevante? O fato do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, da tua casa, não estar com você na obra, não te exime de fazer a obra. Tem muita mulher que culpa o marido. Fala, aquele traste, aquele mal educado, aquele grosso, eu sou assim porque ele me obriga a ser assim. Tem tanto marido também que dá desculpa esfarrapada por seus deslizes. Por quê? Porque a mulher não dá atenção, porque a mulher isso, porque a mulher aquilo. E também na obra do Senhor. Tem tanta mulher que é só frequentadora de esquenta banco de igreja, não faz a obra porque o meu marido não é convertido, só eu que sou convertido. E pior ainda, tem muitos filhos que culpam os pais, que desviam, chegam até a desviar, saiu, então vem para a igreja na obrigação e culpam os pais, falam, não, meu pai e minha mãe só são crentes dentro da igreja, então eu não preciso de ser. As coisas não são assim, não. E tem muita gente na igreja que deixa de fazer a obra, que deixa de participar das coisas. Por quê? Porque tem rixa com um, com o outro, porque eu não gosto do meu líder, porque o meu discipulador não é avivado, porque o meu pastor não prega bem, porque a minha igreja é isso. Jael estava sozinha na tenda. Ela não tinha obrigação nenhuma de ir matar Císera, de fazer o que ela fez. Mas por que ela fez? Porque ela tinha convicção. Ela sabia o que ela precisava de fazer, por isso ela fez. Então você, não tem desculpa para nós. Não é porque a esposa não faz, não é porque o marido não faz, não é porque o pai não faz, não é porque o discipulador não faz, não é porque o meu líder deixa a desejar, não é porque o pastor isso, porque a minha igreja aquilo, não. A obra é do Senhor e a tua responsabilidade é com o Senhor. Não vai culpar e não vai se eximir de fazer as coisas porque a Bia não faz, não. Ok? A nossa fé, ela não tem que ser aquela fé só contemplativa. A nossa fé, o ser cristão, não ser evangélico, mas ser cristão, isso implica ação, implica atitude, implica morrer para a gente mesmo, implica você relevar muitas vezes em casa, em qualquer lugar. Ou então você ia ficar igual lá, você quer só ficar com uma fé contemplativa, vai para o Tibete, vai ficar lá orando lá. Nossa fé não, nossa fé nós precisamos de ter ação, de fazer as coisas, independente se seu líder faz, se não faz, o meu grupo de célula, o meu líder, não, eu queria, vai e faça o que você tem que fazer. E olha só aqui a Jael. O Císera pediu para ela assim, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ele saiu correndo, não fala que ele fugiu correndo da guerra? Ele deve ter chegado lá esbaforido, cansado, né? Com 2 metros de língua para fora, pediu água. E o que ela deu? Ela deu leite. Eu fiquei pensando, então ela deu uma coisa melhor, né? Leite, água, eu não gosto de leite, mas entre leite e água. Mas aí pensei, poxa, mas o que é a água? A água, para aquele povo, é sinal de honra. Se você dá água para a pessoa, significa dizer que aquela pessoa é bem-vinda na sua casa. Eu lembrei daquele episódio em que Maria lavou os pés de Jesus com as lágrimas e secou com os cabelos, e ele falou com Simão, ele falou assim, olha, eu entrei aqui e você não me deste água. Quer dizer, você não falou que eu era bem-vindo na sua casa. E a Jael, ela não deu, ela deixou claro para ele que ele não era bem-vindo. Mas nem por isso ela perdeu a compostura, ela perdeu a educação. Ela serviu leite para ele.
E olha só o detalhe. Diz que quem gosta de leite e tem problema de insônia, toma um leite morninho antes de dormir. Não é o meu caso, que eu não gosto de leite de jeito nenhum. Mas diz que isso traz sono. E ela deu um leite para ele, provavelmente deveria estar morno, né? Porque imagino que lá deve ter um calor, né? Então, dentro de um odre, deu um leitinho, botou uma mantinha em cima e o homem, ó, diz que ele dormiu. Olha como é que essa mulher foi inteligente. Você está entendendo? Sabe como é que chama isso? Autocontrole. Sabe como é que chama isso? Domínio próprio. Sabe aquela hora que você está... aquela vontade de explodir. E aí você... toma um leitinho, querido. Olha que delícia. Toma um leitinho. Uma mantinha para você. E olha outra coisa. O Císara deitou lá e virou para ela e falou assim: põe-te à porta da tenda e há de ser, se vier alguém te perguntar, há alguém aqui? Responda, não. E aí é que entra mais uma vez a questão do domínio. A palavra fala para você levar a sua mente cativa à obediência de Cristo. Não é cativa às suas emoções. Não é cativa aos seus impulsos nervosos, aos seus pinotes, ao seu descontrole emocional. Não, é cativo à obediência de Cristo. E isso você só consegue em Cristo. Isso você só consegue com o Espírito Santo. Você deixando o Espírito Santo falar mais alto do que a sua vontade própria. Olha só. Aí você fala assim, pá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Muita gente acha que para ouvir a voz do Senhor, muita gente acha que para a oração subir aos céus, você tem que sentir alguma coisa. Não tem esse negócio? Ai, eu estava orando e aí eu senti de Deus. Ou então, se não acontece alguma coisa na reunião, essa reunião foi fria. O Senhor não estava aqui. Ou, você precisa de sentir para saber, para entender, para acreditar que o Espírito Santo que lhe foi prometido, ele está com você todos os dias até a consumação do século. Você precisa de sentir alguma coisa? Por um acaso, o Senhor te manda sentir ou te manda crer? Vamos ver. Olha só. Fala assim em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Isso tem alguma coisa a ver com sentimento? Tem alguma coisa a ver com sentimento? Você precisa sentir? A palavra fala, se você quer agradar a Deus, você vai agradar tendo fé. Fala assim em Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não é sinta que Ele existe. É creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé não depende de sentimento. Gente, o que a gente precisa é crer. Crer no Senhor, crer no que Ele fala, crer na Tua palavra, crer na Bíblia. Tem muita gente que fala assim, mas o Espírito Santo fala comigo. E muitas vezes esse Espírito Santo fala comigo, o Espírito Santo mandou eu fazer isso, o Espírito Santo não mandou eu fazer aquilo. O Espírito Santo não está falando nada, a pessoa está endossando o sentimento, a vontade da própria alma. Quando o Espírito Santo fala com você, quando ele fala na palavra. Se você está com alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja ela com qualquer sentimento que está te dominando, vai na palavra. Mas eu não sei. Gente, hoje nós temos recursos. Se você escrever, for lá no Google e colocar assim, versículo que fala sobre raiva,
Versículo que fala sobre angústia. Você tem. No celular, a gente baixa a Bíblia no celular e tem lá temas. Outro dia eu fui contar a quantidade de temas que tem. Em números. Eu cansei de contar só com a letra A. Eu contei mais de 50 temas numa Bíblia que eu baixei aqui. Então, quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala com você, ele fala através da palavra. Jael só teve essa coragem de matar Sísera dentro da tenda dela, porque ela conhecia. Ela conhecia por quê? Porque ela veio de um povo queneu, de um povo que era o sogro de Moisés era um queneu. Então eles conheciam a palavra por causa de Moisés, por causa das coisas que Deus fez. Então não é aquele sentimento, o Senhor falou, não, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso. Não, o Espírito Santo fala com o versículo, é o versículo, é isso que eu falei agora. Estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Isso é palavra, isso não é sentimento meu. É isso que vai me dar força para eu pisar em cima do meu orgulho, para eu relevar as coisas, para eu ter o controle. Você acha que Jael, na hora que viu Sísera passando, ela já não teve vontade de chegar? Seu inimigo, não sei o quê. Muitas vezes a gente não faz um negócio desse, a gente sai falando. Não, ela teve autocontrole. Por quê? Isso foi do Espírito Santo. Com certeza ela sabia que o povo de Deus é um povo vitorioso. Ou seja, ao invés de eu fazer aliança com o rei, ao invés de eu fazer aliança com Jabim, como meu esposo está fazendo, ao invés de eu querer agradar aquele que está no poder, eu vou agradar o Senhor. Eu vou agradar a Deus Todo-Poderoso, porque ela já conhecia que esse Deus é poderoso. Foi isso que deu a força para ela. É na palavra que a gente tem que se... Não é naquilo que você pensa, que você acha. Não é na circunstância. Provavelmente as circunstâncias ali eram desfavoráveis ao povo judeu. Havia 20 anos que Jabim e Sísera oprimiam o povo. Não eram 20 dias, 20 meses, 20 anos. Mas Jael conhecia esse Deus. Por isso ela preferiu fazer aliança com quem tinha que fazer aliança do que dar voz às circunstâncias. E olha uma coisa aqui. Fala assim: então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Vocês prestaram atenção? Olha o que fala aqui. Tomou uma estaca da tenda. Ela não pegou uma estaca que estava na tenda. A gente pode tirar duas coisas aqui, muito mais, mas eu vou pegar duas coisas importantes. Quando ela tirou a estaca da tenda, eu não sei armar barraca. Eu armei barraca quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, que eu ia para camping, mas alguém armava para mim. Mas a estaca, eu acredito que todas as estacas que estão na tenda, elas sustentam a tenda. Se ela tirou uma estaca da tenda, ela correu o risco de quê? Daquela situação ficar exposta. Presta atenção. A palavra fala, quando Davi, lá no Salmo 32, ele fala assim: enquanto calhei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. No verso 5 do mesmo Salmo 32 fala: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quantas vezes a gente fica colocando
encobrindo, colocando pano em cima de coisas que precisam ser expostas, em cima de coisas que precisam ser faladas. Quando você confessa o seu pecado para o Senhor, Ele te perdoa. Quando você confessa o seu pecado para o outro, isso é um sinal de humilhação, de rendição. É aí que você é curado. Se você não falar das coisas que estão te segurando, das coisas que estão machucando, que estão empodrecendo o seu coração, você não vai sarar a sua ferida. Se você está com um machucado, que dá aquela casca, às vezes tem pus ali, se você não arrancar aquela casca e não expor a sua ferida e limpar, ela não vai ser limpa. Jael, quando ela tira a estaca da tenda, e não a estaca que estava na tenda, ela correu o risco de ser exposta. Por que você e eu não podemos ser expostos? Por que o nosso pecado não pode ser exposto? É quando é exposto, é quando a gente fala. E às vezes a gente fica tratando o pecado como joia rara, guardando dentro do potinho, embrulhadinho, bonitinho, e a gente não fala. É preciso falar do pecado. E outra coisa também que a gente vê aqui é que quando ela teve a oportunidade de acabar com Císera, ela não ficou pensando, eu não sou uma guerreira, eu não tenho uma espada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ela usou as ferramentas que ela tinha na tenda. E ferramentas que ela estava acostumada a usar. Provavelmente como um nômade, o queneu é um povo nômade, ela já tinha armado barraca, desarmado várias vezes. Então a estaca e o martelo são ferramentas de manuseio dela, diário, coisas próprias, coisa que ela tinha intimidade com aquilo, facilidade para usar. E muitas vezes a gente deixa de fazer a obra, por quê? Porque, eu não vou pregar porque eu gostaria de pregar igual a Fernanda Brum, mas não sou igual a Fernanda Brum. Até eu chegar perto da Fernanda Brum. Não, eu quero pregar, mas eu quero pregar igual o Luciano Subirá. Mas eu não sou igual. Usa as armas que você tem. Usa aquilo que Deus já te deu. Você não tem que ficar querendo ser o outro ou usando os recursos do outro para vencer uma guerra. Não, agora eu lembrei aqui de Davi. Davi venceu o gigante com estilingue. Lá em Minas a gente chama de estilingue, afunda, Ele até tentaram colocar nele a armadura do Saul, mas aquilo não era dele. Então você tem que fazer com aquilo que Deus te deu. Não é querendo ser diferente daquilo que você é. Aquilo que você tem é o que o Senhor vai usar para você fazer a obra. A única coisa que você tem que fazer, é se dispor. É se oferecer. E Deus faz. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com criança, eu me converti em fevereiro, batizei em abril, em maio eu estava com 30 crianças. Eu não sabia quem era José. Para mim, José era marido de Maria. Quem é esse outro José do Egito? Não, mas quem é? Mas eu me dispus. Eu estou aqui, Senhor. Não sei, mas eu vou aprender, eu vou fazer. E foi tão rico para mim, eu cresci. E espero continuar crescendo na altura, mas em fé, porque a gente precisa se dispor. E muitas vezes a gente perde de ser abençoado, porque você fica querendo aquilo que você não tem. E agora, encerrando, eu quero falar especificamente para as mães, não só para as mães. Essa palavra aqui, eu creio que, apesar de ser uma personagem feminina, ela falou também com homens. Na Bíblia não tem uma coisa específica. Mas para você, mãe, o teu ministério começa, primeiramente, na tua casa. A mãe, ela tem uma capacidade de influenciar muito os filhos
A gente tem uma ligação muito forte com a mãe, mesmo que seja uma ligação, às vezes, vou falar, não positiva. Às vezes, nem sempre você tem alguém, uma mãe que tem bons exemplos para dar. Mas a ideia, a figura da mãe é uma figura muito forte na vida de qualquer ser humano. O nosso primeiro laço de amor é com a mãe. Então, hoje a gente vê muitas mães, elas querendo ser também aquilo que Deus não chamou para elas ser. E quando Deus ele fez a mulher, ele já colocou no feminino, é próprio do feminino, a bondade, a empatia, a sensibilidade, carinho, doçura, compaixão, tolerância, capacidade para nutrir. Primeira nutrição é no peito materno. E nós, mães, nós temos a condição de nutrir os nossos filhos, não só o estômago, mas também nutrir a alma dos filhos. Então eu falo assim, essa personagem, essa Jael, ela é muito forte, porque não tinha nada ali que pudesse fazer com que ela tomasse a atitude que ela tomou, a não ser a convicção do Deus que ela conhecia, a não ser a decisão de servir aquele Deus. Então eu falo para as mães e falo também para os pais, que tenha essa convicção, que saiba a quem é o Deus que serve. Que se for preciso tirar a estaca da tenda, tira a estaca da tenda. Se for preciso colocar a situação exposta, coloca a situação exposta. Há tanta gente, a gente conversa com muito, quando eu trabalhava com muitas crianças também, elas falavam, papai e mamãe são só crentes na igreja. Às vezes precisa de colocar isso. Às vezes a gente precisa de se expor. Então mamãe, então papai, não tenham vergonha. Abram. Conserte o que precisa de ser consertado. Seja uma influenciadora, um influenciador positivo. Não queira que seu filho, sua filha faça o contrário do que você é. Mas que eles sirvam ao Senhor através do teu exemplo. E teu exemplo, você não precisa ser uma super mulher. Você só precisa acreditar, de fato, em quem é que você serve. Quem é esse Senhor? Você não precisa de sentir nada. Você precisa acreditar e fazer. O Senhor manda fazer? Serei vitoriosa? Então eu vou lá e faço. Você não tem que acolher nada contrário na sua casa. E se for para acolher, é para meter estaca na cabeça, no centro da questão. Amém? Eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas as casas, que essa palavra, Senhor, realmente caia no coração, e que nós não fiquemos como contempladores, mas que nós possamos realmente praticar, Senhor, que nós possamos, como Jael, apesar da circunstância, fazer a opção pelo Senhor, servir e seguir ao Rei vitorioso, ao Deus poderoso, ao Deus verdadeiro, e não às circunstâncias. Amém?